Eram quase 5 da tarde e minha avó ainda não tinha aparecido. Estávamos prestes a sair para procurá-la. Minha mãe já estava com a bolsa na mão e me esperava junto à porta de entrada para que eu fosse com ela. Nesse momento a porta se abriu com brusquidão. Era minha avó, Carmen. Ela entrou com um semblante de evidente irritação, mas não disse nada de imediato. Nós apenas observamos seus movimentos, esperando que ela mesma explicasse por que estava daquele jeito e por que havia demorado tanto. Ela foi direto para a cozinha, serviu-se de um copo de água em silêncio e bebeu devagar, tentando recuperar a calma. Quando terminou, nos informou que a celebração da Semana Santa da igreja dela havia sido oficialmente cancelada. E foi aí que comecei a rir quando ela disse que o motivo não era pouca coisa. Alguém tinha roubado o Cristo da igreja. Ela e os demais passaram horas discutindo, tentando descobrir quem poderia ser o responsável, quais seriam os motivos do roubo e principalmente como lidariam com a ausência da imagem. Minha avó contou que, em meio à confusão, uma das mulheres presentes questionou a validade do templo. Ela se perguntava se ainda poderia ser considerado uma igreja digna agora que não tinha mais o Cristo. O padre a repreendeu imediatamente e os outros tentaram corrigi-la, argumentando que a estrutura e a fé permaneciam. Minha avó nos confessou já em casa que, em silêncio, concordou com aquela mulher, mas preferiu não se envolver para evitar mais conflitos. Apesar do horário, minha avó não estava com apetite. O cansaço causado pelo ocorrido era evidente. Ela já estava se preparando para ir para o quarto quando bateram à porta. Era uma amiga dela, outra frequentadora assídua da paróquia. Ela chegou com a notícia de que finalmente tinham localizado a imagem. Minha avó me pediu para acompanhá-la até lá. A amiga não ficou nem foi conosco, apenas nos deu o endereço. Disse que precisava avisar outras famílias e se despediu rapidamente. Saímos a pé. Eram por volta das 9 da noite. As ruas estavam desertas e a iluminação, lembro bem, era bastante precária. Talvez muita gente tivesse viajado, mas a verdade é que a cidade parecia completamente vazia. Caminhamos cerca de 50 minutos. Durante todo o trajeto, não vi minha avó ofegar de cansaço nem pedir para diminuirmos o ritmo para recuperar o fôlego. Pedi que ela me prometesse que voltaríamos de táxi, pois eu tinha dinheiro para pagar. Finalmente chegamos a outra paróquia. Havia uma concentração incomum de pessoas, tanto no átrio quanto dentro do templo. Até aquele momento eu não tinha dimensionado a gravidade da situação. Sim, tinham roubado um Cristo, e parecia irônico que ele tivesse aparecido na igreja vizinha. Mas, ao ver a imagem de perto, minha perspectiva mudou completamente. As mesmas perguntas que agitavam a multidão começaram a surgir na minha mente. Uma discussão que não levava a lugar nenhum. A estátua era enorme e claramente muito pesada. Era uma peça de madeira antiga e maciça, de dimensões que tornavam fisicamente impossível que uma única pessoa, ou até duas, a carregassem sem equipamento adequado. Como tinham movido aquilo? Como conseguiram tirá-la da primeira igreja e transportá-la pelas ruas sem que ninguém percebesse? Os responsáveis pelo templo onde o Cristo havia aparecido tentavam se isentar de qualquer responsabilidade. Juraram diante de todos que não tinham participado do roubo e pediram desculpas pelo ocorrido. Garantiram que devolveriam a imagem assim que conseguissem reunir pessoas suficientes para transportá-la com segurança. O risco da estátua se partir ao meio sob o próprio peso era real. Na semana seguinte, dentro daquela mesma comunidade, começou a se espalhar a ideia de que aquilo tinha sido um milagre, não um roubo. Seria uma manifestação mística, ainda mais coincidindo com a data. Diziam que o Cristo havia percorrido seu próprio Via Crucis e que se apareceu naquela outra paróquia era porque queria estar ali. A indignação inicial desapareceu e deu lugar a uma espécie de euforia típica dos milagres.
Rapidamente organizaram arrecadações. O objetivo era comprar uma nova imagem, do mesmo tamanho, ou até maior. Minha avó, movida pela fé ou pela pressão, acabou contribuindo com uma quantia considerável para a renda dela. Houve quermesses, rifas e eventos constantes. Em menos de 2 meses, o dinheiro já estava reunido e a nova estátua foi instalada. Eu não imaginava que uma imagem religiosa pudesse custar tanto, muito menos depois de ver o que entregaram. Vou dizer isso com todo respeito, mas ao ver a peça instalada, ficou claro para mim que ela não estava à altura do investimento. Acompanhei minha avó em um domingo para ver o novo Cristo. A figura era grande, mas não tinha a mesma força do anterior. Aquele Cristo antigo transmitia uma agonia física real, talvez por ter sido feito décadas atrás. O novo, por outro lado, parecia estranhamente sereno, apesar da posição. Mesmo estando em plena crucificação, aquela imagem parecia simplesmente repousar sobre a madeira, sem tensão nos tendões e sem o desespero do último suspiro. Aparentemente, o restante da comunidade percebeu o mesmo, ainda que em silêncio, porque o fenômeno começou imediatamente. As pessoas começaram a abandonar aquela paróquia para frequentar a outra, onde agora havia 2 Cristos. As missas de lá ficavam lotadas, enquanto essa igreja ia ficando cada vez mais vazia. A queda na frequência foi tão grande que o próprio pároco passou a ir uma vez por semana até a igreja vizinha para ajudar com a quantidade de fiéis. O prédio onde minha avó rezou a vida inteira acabou fechando um dia. A fuga do Cristo acabou desmantelando aquela comunidade, deixando para trás uma estátua cara. Essa situação se manteve por alguns meses, até que aconteceu algo que era estatisticamente provável, mas que no fundo ninguém esperava. O Cristo voltou a desaparecer, dessa vez da outra igreja. A reação da comunidade se dividiu. Os mais otimistas começaram a entoar orações de agradecimento. Para eles, aquilo era uma confirmação da vontade divina. A estátua havia decidido, por conta própria, voltar ao seu lar original. Minha avó se limitou a dizer que aquilo era uma porcaria de bairro cheio de ladrões, onde nada estava seguro e ninguém estava a salvo. No fim, os otimistas estavam certos. Minha avó teve que rezar vários ave-marias como penitência por sua falta de fé e suas suspeitas, porque a imagem realmente reapareceu na igreja original. Todo mundo voltou à antiga paróquia para celebrar o retorno. Mas há um detalhe que me causa um terror profundo, um sentimento que parece não afetar nem minha avó, nem os fiéis que enchem os bancos todos os domingos. Quando abriram o templo, encontraram a estátua nova, aquela que custou tanto dinheiro e esforço, completamente destruída. Estava em 1000 pedaços no chão, espalhada como se tivesse caído de uma altura impossível ou sido violentamente golpeada. A versão oficial diz que a estátua original voltou e, nesse processo, deslocou a que havia ocupado seu lugar. Na teoria, isso soa fantástico, o tipo de poder que alimenta a fé de uma cidade inteira. Mas, na prática, o que fica é a imagem na mente de objetos inertes se movendo por conta própria, no meio da noite. Cerca de 15 anos atrás, talvez um pouco mais, eu estava no começo dos meus 20 anos e vivia aquela fase de um dia eu ainda vou ser famoso. Nunca fui um bom aluno e sempre fui o palhaço da turma. Se tinha uma coisa que eu fazia bem desde criança, era fazer meus amigos rirem. Então, em vez de entrar na faculdade ou arrumar um emprego logo depois do ensino médio, eu decidi que ia me tornar um comediante de stand-up. Spoiler: eu não virei um comediante famoso, o que talvez seja a melhor piada de toda a minha carreira. Em vez disso, passei quase uma década fracassando em cima do palco. E pior do que isso, vivi a experiência mais assustadora da minha vida.
Para dar um pouco de contexto, fazer comédia é difícil e definitivamente não dá dinheiro quando você ainda não tem sucesso. Sem contar que naquela época a comédia stand-up não era tão popular quanto é hoje. Dizer que é uma luta constante ainda é pouco. Você questiona suas decisões toda vez que sobe no palco, até aquele momento raro em que uma plateia ri de uma das suas piadas. A sensação é viciante. O riso, os aplausos, aquilo te dá um tipo de euforia difícil de explicar. Imagino que seja por isso que os comediantes continuam insistindo, mesmo quando tudo dá errado. Parte dessa luta é conseguir apresentações que paguem, ou pelo menos que te deixem subir no palco por alguns minutos. Eu até tinha sorte de ter vários open mics na minha cidade, mas ninguém ganha dinheiro com isso. Fora que muitas vezes você divide o palco com todo tipo de artista, não só comediantes. Nada mata mais o ritmo de um comediante do que se apresentar logo depois de alguém que acabou de derramar a alma num poema profundo e transformador. Depois de alguns anos nesse circuito, resolvi tentar entrar em contato com produtores e comediantes locais que conseguiam apresentações de verdade. Na maioria das vezes, esses shows ficavam a várias horas de distância. Isso quando eu tinha sorte. Muitas vezes eram ainda mais longe. Fiz alguns shows assim e foi aí que a realidade ficou pesada. E também foi aí que a minha história tomou um rumo realmente assustador. Eu não tinha muita sorte com essas viagens. Não ganhava nada e ainda dirigia 4, 5 horas atravessando estados só para ter 5 minutos de palco. Não era exatamente a melhor situação para alguém quebrado, quase sem renda. Até que numa noite surgiu uma oportunidade incrível. Um show que ficava a 5 horas da minha casa. Era uma competição para comediantes que queriam entrar no cenário principal. O prêmio para o primeiro lugar era um cheque bem gordo, mas, para mim, o mais importante era que alguns comediantes relativamente famosos seriam os jurados. Era a minha chance de provar para comediantes de verdade que eu tinha talento. O problema, como sempre, era o caminho. Eu tinha um carro péssimo e um celular antigo, daqueles que mal funcionavam. Quase era como aqueles tijolões dos anos 80. Eu sempre pensava que se algo desse errado, eu ficaria completamente preso em algum lugar. E as estradas que eu pegava eram quase sempre desertas, só fazendas e campos abertos até onde a vista alcançava. Como eu era preguiçoso, nem me dei ao trabalho de conferir direito as direções que eu tinha impresso. Resolvi ir no improviso, algo que me arrependo até hoje. Eu me perdi. As direções não batiam com o lugar onde eu estava. Já fazia um tempo que eu estava numa estrada de interior, e eu não fazia ideia se ainda estava indo na direção certa. Por sorte, eu sempre saía cedo justamente para esse tipo de situação. Eu podia ser preguiçoso, mas sabia que me perder era algo comum para mim. Ainda era de dia quando comecei a passar por uma cidadezinha. Para ser sincero, chamar aquilo de cidade talvez seja exagero. Eram alguns lugares velhos, meio destruídos, e umas casas espalhadas numa rua que não devia ter mais que uns 60 metros de comprimento. Perto de um posto de gasolina antigo, tinha algumas pessoas do lado de fora, e elas não pareciam nada receptivas. Eu sei que pode soar meio rude dizer isso, mas elas pareciam sujas, cansadas e com uma aparência dura. E também foram grossas comigo. Não pareciam estar drogadas nem nada, só pareciam pessoas que a vida tinha espancado sem dó. Perguntei onde eu estava e se ainda estava no caminho certo. Eles responderam de forma seca. A conversa foi estranha, mas no fim me disseram que eu ainda estava mais ou menos na direção certa. Segundo eles, eu tinha perdido uma entrada mais cedo, mas se continuasse naquela estrada por mais um tempo, acabaria encontrando o caminho certo. Agradeci, abasteci o carro e segui viagem. Enquanto abastecia, percebi que algumas daquelas pessoas estavam me encarando. Não era um olhar comum, eram olhares vazios. E não era só uma pessoa.
Contei pelo menos 4, todos me encarando como estátuas. Aquilo me deu um arrepio estranho. Terminei rápido e saí dali o mais rápido que pude. Voltei para a estrada, ensaiando meu texto em voz baixa, tentando me distrair. Até pensei em como aquela interação bizarra com o pessoal da cidade poderia virar uma piada no meu show. Pouco tempo depois de sair dali, uma caminhonete branca, velha e detonada, passou por mim em alta velocidade. Na hora, não dei importância. Quando começou a anoitecer, eu já estava dirigindo há quase 1 hora desde que saí da cidade. Agora só havia árvores dos 2 lados da estrada. E aquela sensação no estômago voltou, de que eu provavelmente estava perdido de novo. Foi então que ouvi um barulho alto vindo debaixo do carro. Logo em seguida perdi o controle do veículo. Na hora eu soube o que era. Pneu furado. Encostei o carro e desci para ver o estrago. E eu não acreditei no que vi. Não era só um pneu. Os 2 pneus da frente estavam completamente destruídos. Quando me abaixei para olhar melhor, vi vários pregos cravados neles. Naquele momento, puxei meu celular e, como esperado, o sinal era péssimo. Tentei chamar um guincho, mas nem sabia onde estava, nem o nome da estrada. Desliguei. Em vez de entrar em pânico, comecei a ficar com raiva porque sabia que ia perder o show. Eu era idiota. Minhas prioridades estavam completamente erradas. Resolvi ligar para um amigo. Descrevi tudo o que lembrava do caminho, falei da cidade pequena, do posto e da floresta de pinheiros. Ele disse que ia tentar descobrir onde eu estava e me retornava. Fiquei sem saber o que fazer. Se esperava no carro ou se tentava voltar andando até a cidade. Decidi ficar. Já estava quase totalmente escuro e começava a esfriar. Naquele ponto já era certo. Eu não ia chegar a tempo. Enquanto esperava meu amigo retornar, vi 2 faróis surgindo no horizonte atrás de mim. O carro parou a uma certa distância e ficou ali. Perto o suficiente para incomodar com a luz, mas longe demais para eu identificar o veículo. Fiquei pensando se era a polícia ou alguém que ia chamar ajuda. Se você está se perguntando por que eu não liguei para a polícia, é porque meu carro não estava regularizado nem com os débitos em dia. Eu não queria levar um sacode em outro estado. Os minutos foram passando e o carro não se movia. Ficou ali, parado, com os faróis acesos. Depois de uns 5 minutos, começou a se aproximar devagarinho. Ao mesmo tempo, vi outras luzes surgindo na frente, vindo na minha direção. Os veículos pararam muito perto. O carro de trás encostou praticamente colado no meu. Eu ainda não conseguia ver quem era. Quando tentei ajustar a visão por causa da luz forte no retrovisor, percebi que as portas do carro da frente estavam abertas. E então reconheci. Era a mesma caminhonete branca, velha, que tinha passado por mim antes. Antes que eu pudesse reagir, ouvi uma batida forte na janela do motorista. Olhei e meu coração gelou. Era o mesmo homem sem educação do posto. Ele tentava abrir a porta do carro com força. Mesmo trancada, ele puxava com agressividade. Ele começou a bater no vidro, e eu não sabia quanto tempo aquele vidro ia aguentar. Ao mesmo tempo, vi outro homem vindo pelo lado do passageiro, tentando abrir a outra porta também. Eu gritava para eles pararem, mas parecia que eles não entendiam. Só faziam sons como grunhidos, enquanto batiam no carro. De repente, o homem do meu lado parou. Ficou só me encarando com aquele mesmo olhar vazio do posto. Eu não consigo explicar o quão horrível foi aquele momento. E então, sem aviso nenhum, ele começou a gritar. Mas não era um grito normal. Era um uivo quase animal. Naquele instante, sem pensar, eu decidi que precisava sair dali. Empurrei a porta com toda a força que tinha. Por sorte, consegui derrubar o homem e saí correndo. Entrei no mato, mas não fui muito longe. Em vez disso, me joguei no chão, poucos metros para dentro da mata, torcendo para que eles achassem que eu tinha corrido mais fundo. E por sorte,
Foi exatamente o que aconteceu. Ouvi passos passando correndo por mim. Vários. Esperei até ter certeza de que todos tinham passado, então levantei devagar e voltei correndo para o carro. Para minha surpresa, minha mochila e meu celular ainda estavam lá. Peguei tudo, me abaixei e comecei a correr pela estrada. Corri o mais rápido que pude. O tempo todo esperando que eles saíssem da mata. Mas nunca mais vi nenhum deles. Depois de uns 30 minutos correndo, consegui parar um carro que passava. Era uma mulher. E sinceramente ela foi incrivelmente gentil. Eu não sei se eu teria a mesma coragem de parar para um homem gritando no meio do nada. Ela chamou a polícia e ainda me deixou esperar dentro do carro dela até eles chegarem. Contei tudo para os policiais, mas como você pode imaginar, não tinha muito o que eles podiam fazer. Não havia prova concreta de nada, só alguns amassados na porta do carro. E considerando o estado do meu carro, eles nem acreditaram que aquilo tinha sido causado por aquelas pessoas. Para piorar, ainda levei algumas multas por causa do carro. Como se fosse o toque final de azar dessa história. Nunca descobri por que aquelas pessoas me escolheram, nem o que queriam comigo. Mas uma coisa é certa. Elas não estavam tentando ajudar. Olá, comunidade do terror. Meu nome é Roberto, e essa história aconteceu comigo quando eu era bem mais jovem. Meu pai era pedreiro, e naquele dia me levou com ele para uma obra com autorização do chefe, já que minha mãe tinha viajado para cuidar da minha avó, que estava muito doente. Ele não tinha com quem me deixar enquanto trabalhava, então acabei indo junto. O lugar para onde fomos era muito grande. A casa estava em reforma e era uma construção antiga que havia sido comprada recentemente. Desde que chegamos, senti o calor e o barulho típicos de uma obra. Aquilo não era algo comum para mim, mas eu ficava animado vendo meu pai trabalhar, então o dia começou. Ele me deu tarefas simples para me manter ocupado, como buscar ferramentas ou passar materiais. Não era nada que uma criança de 10 anos não pudesse fazer com cuidado. Depois de um tempo, comecei a notar que a luz dentro da casa onde estávamos falhava bastante. No início não dei muita importância porque meu pai disse que provavelmente era algum colega mexendo na parte elétrica. Mas em certo momento, saí para buscar algo fora do cômodo e percebi que o resto da casa estava com a luz normal e estável. Voltei e contei isso para ele. Meu pai verificou a lâmpada e o interruptor, mas não encontrou nada de estranho. Concluiu que devia ser um curto e tentou me tranquilizar, dizendo que a casa era velha e que eu não deveria me assustar com coisas pequenas. Mesmo assim, as luzes continuavam piscando e eu comecei a ficar incomodado. Eu era criança e não gostava do escuro. Voltando ao trabalho, meu pai precisava bater massa na parede para nivelar a superfície. Só que quando começou a jogar, percebemos que ela não fixava no chapisco. Em vez disso, escorria, como se a parede estivesse coberta de gordura. Limpamos a área e tentamos novamente, mas o resultado foi o mesmo. Começamos a desconfiar da massa, mas meu pai garantiu que estava bem preparada. Ele tinha muita experiência, e até hoje não acho que ele pudesse ter cometido um erro desses. Depois de várias tentativas, finalmente conseguiu fazer a massa segurar. Inclusive me deu a colher para eu tentar também. Enquanto trabalhávamos, uma das ferramentas que ele havia deixado sobre um bloco caiu no chão. Eu, já nervoso por causa das luzes piscando, me virei para ver o que tinha caído. No começo não liguei muito, até que a ferramenta se moveu de novo. Ela deslizou alguns centímetros em linha reta. Pensei que pudesse ser o vento, mas não havia corrente de ar dentro da casa. Além disso, a chave que tinha caído era pesada demais para ser movida assim. Aquilo me deixou sem reação.
Puxei a manga do meu pai, mas ele disse que às vezes as coisas caem mesmo e mandou eu continuar trabalhando. Tentei me concentrar, mas chegou um momento em que cansei e saí um pouco para fora. Meu pai veio atrás de mim. Quando voltamos, ele me perguntou se eu tinha mexido na macieira. Eu disse que não tinha tocado em nada. Então ele achou que algum colega estava tentando tirar com nossa cara. Continuamos trabalhando, mas dessa vez mais atentos. Só que a partir dali, nem meu pai conseguiu ignorar que havia algo estranho naquele cômodo. Em certo momento, sentimos como se alguém entrasse e mexesse nas coisas atrás de nós. Quando me virei, não havia ninguém. Fiquei travado. Quando finalmente consegui falar algo, meu pai apenas disse para eu ficar tranquilo, que não era nada. A luz voltou a falhar, mas dessa vez não só piscou, como ela se apagou completamente por alguns segundos. Nesse instante, o interior da casa mergulhou em um silêncio absoluto. Havia outros trabalhadores em outros cômodos, mas era como se todos tivessem parado ao mesmo tempo. Não se ouvia nem os sons da rua. E quando a luz voltou, escutamos um impacto em uma das paredes que estávamos nivelando. A essa altura, eu já não queria mais ficar ali. Mesmo assim, meu pai me acalmou, dizendo que faltava pouco e que logo sairíamos daquele quarto. Quando voltamos a olhar para a parede onde estávamos trabalhando, vimos marcas. Eram linhas irregulares, como se alguém tivesse passado os dedos sobre o cimento ainda fresco. Nenhum de nós tinha feito aquilo. Corrigimos rapidamente, mas dessa vez meu pai saiu do cômodo e foi falar com alguns colegas, bem sério, perguntando se alguém estava mexendo com a gente. Ninguém admitiu nada. O lugar ficou estranho, e não era só por causa do calor. Era uma sensação constante de incômodo que nós dois começamos a sentir. Em determinado momento, enquanto eu juntava as coisas para irmos embora de vez daquele quarto, ouvi passos atrás de mim. Achei que fosse meu pai, mas quando me virei ele estava parado, e mesmo assim os passos continuavam. Por sorte, saímos dali cerca de 1 minuto depois. E assim que deixamos o cômodo, tudo parou. Como se tudo aquilo estivesse limitado especificamente àquele quarto. Os anos passaram e, embora meu pai tenha tratado tudo como confusão e sugestão de uma criança, eu nunca consegui esquecer o que vivemos ali. O destino acabou me levando de volta àquela rua, para a casa ao lado. Minha atual esposa morava ali com os pais. Comentei sobre a casa vizinha e o que eu tinha vivido quando era pequeno. Na hora, a expressão do meu sogro mudou. Ele me disse que nos mais de 30 anos em que morava ali, aquela casa sempre teve má fama. Pessoas viam coisas nas janelas, mesmo quando estava vazia, e quem alugava não ficava muito tempo antes de ir embora. Perguntei se ele sabia o motivo daquela atividade. Ele respondeu que, segundo o que diziam, uma senhora havia sido assassinada no quarto dos fundos. Era exatamente o mesmo lugar onde meu pai e eu trabalhamos naquele dia. Mais tarde, contei tudo isso ao meu pai. Ele lembrou na hora que alguns colegas de obra tinham comentado sentir uma presença na casa, porém, como ele não era supersticioso, nunca levou a sério. Naquele momento, tudo fez sentido de uma vez só. Um grande abraço. Sou Sebastián e escrevo para vocês da província de Entre Rios, na Argentina. Escuto o programa e muitas vezes pensei em enviar esta história, mas sempre hesitava, porque nem mesmo na minha própria família conseguimos entrar em acordo sobre o que realmente aconteceu. Isso ocorreu há muitos anos, no povoado pequeno onde cresci. Naquele ano, durante a mesma semana, morreram 2 homens que tinham exatamente o mesmo nome e sobrenome. Ambos se chamavam Carlos Romero. Um era um senhor idoso, bastante doente, que já vinha com a saúde debilitada havia meses. O outro era bem mais jovem,
um homem que trabalhava no campo e que morreu de forma repentina. A coincidência do nome já havia causado certa confusão desde o início, até porque os dois foram atendidos no mesmo hospital. Lá, inclusive, chegaram a se confundir algumas vezes ao falar com os familiares, mas ninguém imaginava que o problema iria muito além disso. Os dois velórios foram organizados praticamente ao mesmo tempo, na mesma funerária do povoado. Não era um lugar muito grande. Havia 2 salas de velório e um pequeno cômodo onde preparavam os corpos. As famílias eram diferentes, mas muita gente da cidade acabou passando pelos 2 velórios, já que conheciam ambos. O primeiro a ser enterrado foi o senhor mais velho. O enterro aconteceu em um sábado à tarde. Tudo ocorreu normalmente. O cortejo saiu da funerária até o cemitério do povoado. O sacerdote fez algumas palavras e, por fim, baixaram o caixão. O outro Carlos Romero seria enterrado no dia seguinte, que era domingo de Páscoa. A família se reuniu cedo na funerária para fechar o caixão antes de levá-lo ao túmulo. Foi aí que o problema começou. Um dos filhos do falecido se aproximou para vê-lo pela última vez antes de fecharem a tampa e ficou olhando em silêncio. No início, ninguém entendeu o que estava acontecendo, até que ele disse algo que deixou todos sem reação. Aquele não era o pai dele. Alguns pensaram que ele estava em choque, afinal a morte de um ente querido sempre é impactante. Mas ele insistia. Dizia que aquele homem não era seu pai, que se parecia, sim, mas que não era ele. Então outro familiar se aproximou, depois outro, e pouco a pouco todos começaram a perceber a mesma coisa. Aquele corpo não pertencia a nenhum dos 2 homens que haviam morrido naquela semana. A equipe da funerária começou a revisar os registros. Primeiro pensaram que talvez tivessem trocado os corpos durante a preparação, então foram até o cemitério verificar o enterro do dia anterior. Mas ao conferirem os registros, tudo parecia correto. O caixão enterrado no sábado correspondia de fato ao primeiro Carlos Romero. Isso significava que o corpo que estava na sala de velório não era nenhum nem o outro. Ninguém na funerária soube explicar de onde ele tinha vindo. Durante horas, tentaram encontrar uma resposta. Revisaram todos os documentos, ligaram para o hospital e até verificaram o pequeno cômodo onde guardavam os corpos antes da preparação. Mas não havia erro algum que explicasse a situação. Aquele cadáver simplesmente não correspondia a ninguém. A história virou um caos no povoado naquele domingo. A funerária teve que suspender o enterro enquanto tentavam entender o que estava acontecendo. No fim, depois de muitas ligações e discussões, conseguiram encontrar o corpo correto do segundo Carlos Romero no hospital, onde aparentemente ele havia ficado por um erro no transporte. Mas isso resolvia apenas metade do problema, porque o corpo que havia aparecido dentro do caixão continuava sem explicação. Ninguém sabia quem ele era. Não correspondia a nenhuma morte recente no hospital. Não havia registros de pessoas desaparecidas naqueles dias. Era simplesmente um homem que apareceu na funerária, dentro de um caixão preparado para outra pessoa. O mais estranho é que, até onde sei, nunca conseguiram identificá-lo. Durante meses o assunto foi comentado por todo mundo. Muitos diziam que havia sido um erro administrativo enorme. Outros garantiam que alguém tinha levado o corpo por engano de algum outro lugar. Mas nunca houve uma explicação clara. A notícia nem chegou a sair do povoado. Mas se tivesse acontecido hoje em dia, imagino que teria até viralizado nas redes sociais. Até hoje, pelo menos na minha família, continuamos falando daquele domingo de Páscoa. O dia em que 2 homens com o mesmo nome morreram na mesma semana e no velório apareceu um terceiro, que ninguém jamais soube de onde veio.
Sinto que ainda não estou bem depois do que aconteceu comigo e com minhas duas amigas no ano passado. O que deveria ser uma incrível viagem de carro só entre garotas, acabou se transformando em um pesadelo do qual não sei se algum dia vou me recuperar completamente. Para dar um pouco de contexto, eu não sou uma pessoa espontânea. Sou do tipo que precisa ter tudo planejado com muita antecedência, e mesmo assim, cada pequeno detalhe precisa estar sob controle. Para algumas pessoas isso é irritante, mas é simplesmente a forma como eu funciono. No fim de junho, terminei com meu namorado, com quem eu estava há 5 anos. Foi um término complicado. Uma das coisas que me ajudou a superar foi que minha amiga Sara também havia terminado com um namorado. Ter alguém para passar o tempo que estava vivendo a mesma situação foi uma bênção. Curiosamente, esse vínculo, através da dor e da tristeza, acabou nos ajudando a seguir em frente. Algumas semanas depois do término, nossa amiga Alissa nos convidou para uma viagem atravessando o país que ela estava planejando fazer. Normalmente eu nunca faria algo assim. Só a ansiedade já seria suficiente para me fazer desistir, mas por algum motivo dessa vez pareceu uma divertida viagem entre amigas. Nós 3 temos a sorte de ter empregos que permitem tirar um tempo para viagens assim. A Alissa praticamente vive na estrada. Ela está sempre viajando e descobrindo lugares incríveis pelo país. É o tipo de pessoa que simplesmente joga um saco de dormir no chão e dorme sob as estrelas. Sempre foi muito livre e vive por aventura. Já eu e Sara éramos bem mais reservadas. Decidimos deixar a Alissa ser, basicamente, a capitã da nossa pequena equipe durante a viagem. Ela planejou tudo e nós só iríamos acompanhar. O primeiro dia ou 2 foram um pouco difíceis para mim. Eu não estava acostumada a improvisar, mas depois disso comecei a realmente aproveitar. No segundo ou terceiro dia, passamos por um celeiro com uma aparência completamente bizarra. Estava claramente abandonado. Não havia nenhum sinal de vida humana por perto. A fazenda parecia ter sido completamente tomada pela natureza. Alissa implorou para entrarmos, mas eu não estava confortável com a ideia. Ela insistia que claramente ninguém morava ali, e de fato ela estava certa. Mas eu simplesmente não conseguia invadir o lugar. Também vale dizer que sou muito medrosa. Usar a invasão como desculpa era conveniente, mas na verdade eu estava com medo de alguém estar escondido lá dentro. Eu já tinha ouvido podcasts demais de crimes reais e não estava nem um pouco disposta a ser sequestrada por algum maluco do interior. Depois de alguns minutos discutindo, Alissa desistiu e seguimos com a viagem. A semana seguinte foi incrível. Viajamos por paisagens lindas pelo interior dos Estados Unidos. Alissa nos mostrou lugares e coisas realmente impressionantes. Saímos para festas em bares de cidades pequenas. Dormimos em uma montanha e conhecemos pessoas incríveis de todos os tipos. Foi realmente maravilhoso. A única coisa um pouco irritante era que durante toda a viagem, Alissa continuava mencionando aquele celeiro. Sempre que podia encaixar o assunto, ela fazia isso. Quando já estávamos voltando para a civilização, Alissa praticamente implorou para voltarmos lá e dar uma olhada mais de perto. Não sei se foi a viagem que me fez sair um pouco da minha zona de conforto ou se foram dias de insistência dela, mas comecei a considerar a ideia. Disse que se parecesse que ninguém estava lá há anos, poderíamos dar uma olhada. Eu tinha quase certeza de que não haveria ninguém, mas queria garantir. Eu nem tinha certeza se Alissa conseguiria encontrar o lugar de novo, mas às vezes ela é impressionante. Sabia exatamente como voltar. Avistamos o celeiro por volta das 4h30 e estacionamos a alguns metros de distância. Não queríamos parar muito perto, caso algum fazendeiro assustador estivesse morando lá dentro. Alissa estava como uma criança no Natal. Foi a primeira a correr até a porta. O lugar era insano. Tenho quase certeza de que eram as trepadeiras que estavam mantendo o prédio de pé. Parecia até que o lugar estava respirando,
embora provavelmente fosse só a estrutura cedendo lentamente. A parte mais estranha era o equipamento dentro do celeiro. Não parecia com nenhum equipamento agrícola que eu já tivesse visto, mas também não sou fazendeira, então talvez fosse apenas coisa antiga. Ainda assim, lembrava algo que você encontraria em uma masmorra medieval. Depois de explorar e tirar várias fotos, Alyssa quis que fôssemos até a casa da fazenda, que era conectada ao celeiro. Nesse ponto eu já estava totalmente envolvida, então não reclamei. Tivemos que arrombar a porta porque ela estava deformada e não abria. Por dentro, o lugar era ao mesmo tempo assustador e triste. Estava claramente abandonado. Não havia móveis nem nada do tipo. Só uma pequena mesa verde e uma cadeira de madeira verde. O que mais me deixou triste foi pensar nas pessoas que provavelmente viveram ali um dia. Afinal, aquilo já foi uma fazenda. Alguém deve ter vivido ali e agora estava completamente esquecida pelo tempo. Exploramos a casa e imaginei que em algum momento ela poderia ter sido um lugar simples, mas aconchegante. Depois de um tempo conversando ali dentro, Alyssa e Sarah fizeram uma sugestão maluca. Elas queriam passar a noite naquela casa. Obviamente, isso parecia uma ideia horrível. Mas naquele momento, parecia algo ousado e emocionante. E naquele ponto da viagem, eu já estava dentro da ideia. Já estávamos ali há tanto tempo que nem percebi que eram quase 19 horas. Voltamos ao carro, pegamos nossas coisas, comemos alguns sanduíches, bebemos algumas cervejas e continuamos conversando sobre a viagem. Por volta das 21 horas, começamos a preparar os sacos de dormir. Colocamos o despertador para as 6 para pegar a estrada cedo. Estávamos exaustas, então não demorou muito para dormirmos. Eu tenho sono leve, então fiquei me mexendo bastante, entrando e saindo do sono. Acho que finalmente adormeci por um tempo, porque por volta das 3 da manhã, algo estranho me acordou. Tenho quase certeza de que ouvi alguém fazer um som de shhh. Levantei do saco de dormir e observei o quarto como pude, com apenas a luz fraca da lua entrando pelas trepadeiras na janela. Não vi nem ouvi nada. Achei que talvez Alyssa ou Sarah tivessem feito algum barulho dormindo. Deitei de novo e fechei os olhos. Quase imediatamente, saltei assustada com uma batida forte na porta. Parecia que alguém tinha se jogado contra ela. E vale lembrar que nós havíamos arrombado a porta, então ela estava apenas apoiada no batente. Se fosse uma pessoa, seria fácil empurrá-la. A batida foi tão alta que acordou Alyssa e Sarah. Nós três ficamos paralisadas, praticamente prendendo a respiração, esperando por outro som. Em vez de outra batida forte, começamos a ouvir toques leves e delicados na janela, do outro lado do cômodo. Então as batidas na porta começaram de novo. Aquilo não era o vento nem o celeiro rangendo. Eram pessoas. Pessoas que claramente sabiam que estávamos lá dentro. Nos juntamos e entramos em pânico. É fácil dizer o que você faria nessa situação, mas eu garanto que você provavelmente também ficaria paralisado. As batidas pararam, e então a porta foi empurrada. 2 homens magros e uma mulher magra entraram. Todos pareciam ter uns 30 e poucos anos. Eles não entraram correndo nem fizeram nada abrupto, apenas caminharam lentamente até nós e pararam na nossa frente. De alguma forma, isso foi ainda mais assustador. Sarah começou a gritar e, em resposta, um dos homens começou a gritar também, como se estivesse imitando o grito dela. A mulher começou a fazer shhh para Sarah. O homem no meio começou a gesticular com as mãos quase como um mímico. Só então percebi que os 3 seguravam máscaras estranhas que colocaram depois que o homem terminou de gesticular. As máscaras eram bizarras. Sei que isso é vago, mas nunca vi nada parecido. O homem do meio colocou uma máscara que era literalmente um cubo roxo gigante. Sem rosto, sem nada, apenas um cubo roxo. O outro homem, o que estava gritando,
colocou uma máscara que parecia uma versão caseira do Batman, feita de papelão. Já a mulher colocou algo que parecia uma máscara médica com enfeites de plástico pendurados dos lados, como presas. Eles começaram a se aproximar lentamente, e quanto mais entrávamos em pânico, mais irritados e barulhentos eles ficavam. A mulher segurou meus ombros, mas como era muito magra, consegui empurrá-la no chão. A distração fez com que os dois homens olhassem para ela. O homem com a máscara de cubo roxo gritou que eu iria pagar por aquilo. Sarah tinha um pequeno spray de pimenta no chaveiro e começou a borrifar na direção deles. Isso nos deu uma chance de passar correndo. Enquanto corríamos, a mulher agarrou meu tornozelo, mas consegui me soltar rapidamente. Quando estava fugindo, olhei para trás e vi a mulher levando a mão até a parte de trás da cintura, como se fosse pegar algo. Corri para o carro o mais rápido que pude. Eu não queria ficar para descobrir o que era. Ainda podíamos ouvir os gritos vindos da casa. Por algum motivo, eles não nos perseguiram. Minha visão também ficou meio prejudicada por causa do spray que provavelmente estava no ar quando saímos. Entramos no carro e fomos embora o mais rápido possível, chegando em casa em tempo recorde. Não denunciamos a polícia porque, tecnicamente, nós é que estávamos invadindo o local. Talvez aquelas pessoas fossem as donas, embora eu duvide muito. Uma das partes mais assustadoras de tudo isso, pelo menos para mim, é que não fazemos ideia de onde aquelas pessoas vieram. Exploramos todo o celeiro naquela tarde e não havia nenhum sinal de vida. Esses lunáticos mascarados simplesmente apareceram do nada, no meio da noite, com o único propósito de nos fazer mal de alguma forma. Até hoje não superei completamente as marcas psicológicas daquela viagem. Fico feliz por ter vivido essa experiência de viagem com amigas, mas estou perfeitamente bem se nunca mais fizer uma viagem assim. Da próxima vez, prefiro ficar em casa mesmo.